Empreendedorismo, feminino, sororidade, corporativa, apoio, boas histórias. Tudo isso aqui. Donas Cast, o podcast do Donas do Seu Mundo. Olá, dona! Vamos para mais um episódio do Donas Cast? O Donas Cast é o podcast do Donas do Seu Mundo. Esse projeto colaborativo lindo, o qual eu fundei e sou muito honrada por estar à frente dele, que nada mais, nada menos tem o propósito de empoderar você através do conhecimento. E uma das nossas artimanhas para poder empoderá-lo através do conhecimento é o nosso podcast, porque a gente sempre está muito bem acompanhado aqui, hein? E hoje não está diferente. E olha que o tema é o mais procurado por vocês de todos. Sabe o que a gente vai falar? Vamos falar sobre vendas. Tu quer vender mais, mulher? Pois olha, gruda aqui e você não vai se arrepender. Pode ter certeza. Ah, tá ocupada fazendo alguma outra coisa? Tem problema não. Deixa rolando, vai ouvindo, vai acompanhando, que dá tudo certo. Aproveita e já faz aquilo que todo mundo manda tu fazer. Curte, compartilha, se inscreve no canal, porque assim você vai ouvir muito mais e vai ter muito mais conhecimento através de todos os outros nossos episódios. Aqui no canal do YouTube, a gente tem 5 episódios já gravados, colocados aqui, vídeo lindo, tudo maravilhoso. Tem desde de mãe para filha, falando sobre herdeiras, tem gestão financeira, gestão de pessoas, marketing e agora o nosso sobre vendas. E se você também acessa o Spotify, você também pode olhar um pouquinho do nosso podcast lá. Também lá tem 6 episódios, cada um falando sobre assuntos dos mais importantes possíveis. Propósito, branding, marketing digital, enfim, conhecimento é o que não falta por aqui. E como eu falei, eu nunca tô sozinha nessa. Hoje, especialmente, minha companheira Lisli não está com a gente, mas eu tenho 2 mulheres aqui sensacionais, que eu já vou pré-introduzi-las para vocês, tá? A gente está com a nossa especialista do dia, que é a Roberta. A Roberta, ela é diretora comercial da Action Power. Espero ter falado certo, porque eu sabia que eu ia falar errado, mas tudo bem. Obrigada, Roberta, por você ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre gratificante a gente começar falando de vendas, né, para mulheres empreendedoras que estão ali na luta do dia a dia. E a gente introduzir um pouquinho mais desse conceito. E a gente também tem a esperada, a que a gente vai conversando, ela vai ficando ali no cantinho, mas depois chega o momento dela, que é a dona da história. E hoje a gente tá com a Stephanie, que é da JP Comercial. Tudo bom, Stephanie? Tudo bom, gente. Prazer. É um prazer enorme estar aqui, podendo trazer um pouco da nossa história enquanto da JP. E é muito gratificante, como a minha amiga colocou, poder estar participando e colaborando, né, para outras e outras mulheres também se verem dentro dos seus negócios. Ai, que bom ter vocês aqui. E, gente, vocês sabem, o nosso Donas Cast é esse bate-papo informal. Então, vocês vão me ver tomando café, comendo biscoito. Vocês vão me ver, vocês sabem que a pessoa aqui ela não é normal. Então, vocês fiquem do outro lado, grudem aí o ouvidinho para vocês ouvirem todo o conteúdo que vai vir, porque vai vir muita coisa boa. Eu já vou começar logo com a Roberta, que é a nossa especialista. Primeiro eu vou pedir para que ela conte um pouco da história dela. Como é que tu começou a trabalhar com vendas? Eu sei que tem um mini currículo aqui, mas não gosto muito de ler não. Prefiro que tu diga. Não, tranquilo. Cada um tem a sua história, cada um sabe contar a sua história. Não, tranquilo. Eu tenho certeza que muitas que estão aí do outro lado vai se identificar com a minha história, porque foi uma transição de carreira, né? Eu sou engenheira eletricista de formação. Após 15 anos trabalhando numa empresa privada de distribuição de energia, todo mundo aqui conhece a Enel Distribuição de Energia, eu resolvi pedir demissão e virar sócia da Action Power. Legal. Com um desafio muito básico. Então virou uma empreendedora também. Virei uma empreendedora também. E o desafio muito básico na Action, assumir a diretoria comercial, porque é o quê? É tranquilo, né? Vendas é tranquilo. Então, assim, eu entrei de cabeça aí nesse desafio. Ao longo desse ano, isso foi em janeiro, tá? É recente. Ao longo desse ano, eu comecei a me deparar com esses desafios que vocês vão trabalhar aqui, que a gente vai trabalhar aqui,
né? Como fazer uma conversão, o que é um lead, né? E aí eu entrei no MBA da FGV de gestão comercial, até para eu começar a sentir o mercado. O que é que as pessoas estão fazendo? E assim, eu acho que muito importante é você olhar para o mercado como um todo. E não deixar apenas, o meu segmento é engenharia, eu só vou olhar para engenharia. Não. Porque a pessoa que trabalha na distribuição, ela pode trazer insights que eu posso aplicar na minha empresa. Quem trabalha com B2C, né, aquele empresa, cliente, ela pode trazer uma visão que você que trabalha empresa nunca tinha pensado. Então, assim, a minha história sou engenheira, altamente técnica, comecei uma transição dentro da própria Enel, mudando para a área de mercado, comecei a ter contato com jornada do cliente, reclamações. Gente, eu trabalhei durante 1 ano e meio na área mais tranquila da Enel, reclamações do cliente. Brasil, tá? Aí vocês sentem aí o drama. E foi aí quando eu comecei a me apaixonar realmente pela jornada do cliente. E vendas tem tudo a ver com jornada do cliente. A gente vai entender aqui que realmente são 2 temas que estão conectados. Então, ao longo dos últimos 5 anos, eu comecei essa transição, pedi a demissão, virei empreendedora. E aí, para virar empreendedora, já fui num desafio logo, assim, duplo. Eu disse, ok, quero ser empreendedora, vou ser empresária, mas eu quero ser mentora. Eu quero trabalhar com mulheres que necessitam de uma formação que elas não conseguiram ter ao longo da carreira delas. E aí, eu também tenho esse projeto, que ser mentora de gestão empresarial. Falar sobre planejamento estratégico, indicadores. Eu estou finalizando o meu e-book, que é Gestão Sob Medida, que é trazer esse conceito de gestão que é tão amplo de uma forma super simples e acessível para qualquer empreendedor. Ela não precisa ter uma formação de administração, ela não precisa ter um MBA, um mestrado para ela entender de gestão. Então eu pego aqueles assuntos super complexos, né, que a gente pensa que é complexo, e transformo ele numa coisa simples, numa conversa. Tá? Então, esse aí é meu desafio, um pouquinho da minha história. Quando você lançar, vai ter até fila, né, meninas? A gente vai ter logo fila pra baixar esse negócio dela aí. A ideia é lançar agora em novembro, tá? Eu tive uma aula, eu fiz uma aula com o pessoal, inclusive vou disponibilizar gratuito, depois eu mando aí o link para vocês, de uma aula dando assim um panorama geral, que eu acho que vai auxiliar muito realmente as empreendedoras que estão aqui nesse grupo. Legal, muito obrigada, Roberto. Bom, você falou algumas palavrinhas que podem soar novas para as meninas. Uhum. A gente sabe que muita gente já fala, lead para cá, lead para acolá. Sim. O que raios é lead, né? Uhum. Sim. E você também falou sobre jornada do cliente. Então, queria que você rapidamente desse uma pincelada sobre o que é essa jornada desse cliente e o que raios é esse lead. Tá. A jornada do cliente, ela é todo o contato que o cliente ele vai ter com o seu negócio. Desde aquele primeiro contatozinho ali, pode ser numa rede social, pode ser num boca a boca, já inicia ali a jornada dele dentro da sua empresa. Por isso que a gente tem que ter o cuidado num detalhe, né? Então, eu inicio ali. Aí o cliente ele começa a conhecer a sua marca e a jornada, o relacionamento dele vai crescendo. Ele faz o primeiro interesse, né? E aí a gente vai entrar nesse conceito do lead qualificado. Ele faz ali aquele primeiro interesse com sua marca e começa a intensificar o relacionamento. Vem o primeiro pedido, pode ser uma proposta comercial, pode ser um orçamento simples de uma cesta de café da manhã. Começa ali o primeiro contato do cliente com o quê? Tempo de resposta, a qualidade do atendimento, o entendimento, os valores, se ele realmente está adequado ou não para o orçamento do cliente. Ele fechou, aí começa uma outra interação dentro da empresa. E tudo isso é a jornada dele, ela não para. Ele faz o pedido, eu fiz uma encomenda de biscoitinhos. Eu dei um prazo de 1 semana para entregar a encomenda dele. Eu entreguei realmente, a embalagem foi bonita, foi atrativa para ele. E aí as pessoas pensam o quê? Que a jornada acaba depois que eu entrego. Não. Sim. Temos que ter um cuidado muito grande e esse é onde a gente vai conseguir a fidelização, é no pós-entrega.
Principalmente se o cliente tem alguma reclamação. A forma como a gente acolhe essa reclamação, ela vai encantar ou pode simplesmente acabar ali com o relacionamento do cliente com sua marca. Então esse pós-entrega, ele é tão importante ou muitas vezes até mais importante do que toda a jornada que você fez até aqui. Porque o que é que acontece? E aí a gente traz para o nosso dia a dia. Tô aqui, eu vou encomendar os biscoitos para o aniversário da minha filha. Tem uma data especial, tal, quero dar de lembrancinhas. Criei toda aquela minha expectativa. Fiz a encomenda dos saquinhos, tal, entregaram no prazo. Mas aí eu percebi que o biscoito não estava legal. Ele estava murchinho, não estava legal. Tentei entrar em contato com a empresa no mesmo dia, não tive retorno. Aí imagina a frustração que eu vou ter, porque eu não vou conseguir, eu vou ter que de última hora preparar uma outra lembrancinha que eu ia dar. Eu vou ter a chateação, porque eu não tive, eu confiei uma data super importante numa marca e ela não me atendeu. Eu vou comprar novamente? Não. Nunca mais. Agora, vamos lá, o outro ponto. Cheguei pro cliente, olha, aconteceu isso, eu peguei uma prova, o biscoito não tá legal. Berta, me desculpa, vou parar minha operação agora aqui, minha produção, para fazer entrega, ainda dar um brinde, olha, pelo ocorrido, tá aqui, eu vou lhe entregar mais algumas coisas. Não muda, porque problemas eles acontecem. A gente não está livre de problemas. Eu posso realmente ter ali uma falha na minha produção, na minha entrega, mas a forma como eu vou acolher esse cliente, essa reclamação e solucionar o problema dele, vai mudar completamente a imagem dele. Então a jornada é realmente esse início, né, quando ele começa a ter contato com sua marca, todo o relacionamento e o pós, que é quando a gente realmente vai trabalhar ali o relacionamento, fidelização, novos pedidos e principalmente a indicação. Porque se tem uma coisa que reforça a marca e aí a venda é a indicação. Se eu chegar, Carol chegar pra mim, eu quero fazer uma festa, um evento no Donas Cash, eu quero dar uma lembrancinha. Carol, cara, tem uma empresa de biscoitinho que faz maravilhoso, tem um atendimento, segurança, entendeu? Então, assim, o pós-entrega, ele vai ser a sua propaganda, a sua fidelização. Por isso a jornada é tão importante, porque qualquer deslize que você tiver em qualquer canto desse ponto, ele pode ser você pode transformar um cliente que seria um promotor, um detrator. Que é aquele cliente que iria lhe indicar, vai ser aquele cliente que vai dizer, não, cara, não compra com essa marca porque ela é péssima. Entendeu? Eu vou contar da minha área, né? Cada um conta da sua área, né? Então, eu no marketing, eu acabo tendo muita procura e muita demanda de empreendedoras que chegam pra mim e dizem assim, Carol, mas eu preciso vender mais. Mas eu tô frustrada porque eu não consigo vender meus produtos. Eu preciso de mais divulgação, eu preciso de mais propaganda, eu preciso de mais isso, preciso de mais aquilo outro, eu preciso aumentar meu faturamento. A primeira coisa que eu digo assim, mulher, tenha calma. Primeiro, como é que anda a tua gestão financeira? Sim. Porque se tu não olhar para os teus números e não saber da onde está saindo o teu dinheiro e fazer uma boa gestão de custos e despesas, tu não vai aumentar teu faturamento nem que tu cresça em vendas. Porque tu não vai nem conseguir olhar melhor o teu indicador de vendas porque os teus custos e despesas estão muito altas. Sim. Então é óbvio que o teu faturamento vai ficar aqui atrapalhado. Então a primeira coisa que tu tem que ver é isso. Segundo, como é que está a tua estruturação para atender uma maior demanda? Sim. Vender mais todo mundo quer. Quando a gente diz, bota para vender mais, duplicar faturamento, tenho certeza que o que você quiser vender, dizendo, você vai vender mais depois que você comprar isso, as pessoas vão atrás de comprar para saber como é que elas vão vender mais. Todo mundo quer vender mais, né? Mas não existe a receita de bolo mágica que você junta 100 gramas disso, 200 gramas disso e você vai vender R$1 milhão no final das contas. Não existe essa bola mágica. O que existe é você fazer um bom dever de casa. O que é um bom dever de casa? É você estar estruturado internamente para você receber essa demanda. Tudo bem, o marketing vai lá, Marketing não vende, já falei isso desde o episódio 10. Mas vamos lá.
O marketing vai fazer aquela sedução. Ele vai ser a isca, ele vai colocar lá o anzol, vai colocar lá a iscazinha e vai querer que todo mundo pegue. Se o pessoal vai pegar, vai passar ali o cartão de crédito, vai pagar o boleto, isso é uma coisa que o departamento comercial, as meninas aqui, é quem tem que verificar, fazer e executar. Mas se você, minha querida que está aí do outro lado, não investir uma pessoa para responder o seu WhatsApp, para poder ter esse atendimento de pós-venda que a Roberta está falando, ter esse atendimento diferenciado ao teu cliente e principalmente estar dentro de casa, pelo menos com uma planilhazinha de uma coisinha chamada CRM, que daqui a pouco a Roberta vai responder, você não vai conseguir chegar nesse momento que a Roberta está falando de pós-venda, de jornada perfeita, de entender que o seu cliente vai te indicar e como que ele vai te indicar, né? Minha sogra, ela vende salgado. E aí ela é muito engraçada porque ela nunca olhou muito para essa questão comercial. Ela sempre achou que o comercial era para tirar pedido. Ponto. Sim. CRM, que é isso? Oi, né? E aí o que eu acho legal é que agora ela está começando a repensar isso. Por quê? Porque ela viveu de indicação a vida inteira dela. As pessoas compravam, indicavam e a indicação voltava. Então ela tinha crescimento do mercado. Por quê? Porque ela tinha um bom produto, sempre teve um excelente produto. Um produto meio que quase monopólio em Fortaleza, porque eram poucas que tinham a qualidade que ela tinha dos salgados que ela vendia. Tinha outras, mas era muito de fundo de quintal, muito caseirinha, sabe? Não tinha uma produção industrial, de fato, como ela tem. E aí ela vivia de indicação. Era a indicação que fazia com que a empresa dela sobrevivesse. Só que com o aumento da concorrência, gente, é inevitável que as indicações elas diminuam. Por quê? Porque existe um crescimento do mercado. Sim. E aí essa importância de você olhar além do seu próprio umbigo, que a Roberta está falando, para que você enxergue que com mais concorrentes, as pessoas gostam de procurar o novo. Eu vou experimentar fulano, ver se fulano é mais barato, ou se fulano me dá um prazo maior. E aí, quando você já está com as costas mais largas aqui, você não vai se submeter a baixar tanto seu preço, nem dar tanto prazo. Então, a concorrência ela vem meio que para suprir essa lacuna. Então, se você não tiver ali sempre muito antenado, aquelas indicações elas vão começar a diminuir. E aí, você tem que entender o seguinte: não dá nem para você ficar confiando somente em indicação e nem parar no tempo e achar que somente atender ali aquela venda, aquela compra e pronto, morreu, pode matar você. E aí eu quero que a Roberta agora entre no próximo passo da jornada, que é explicar pra gente esse lead, que ele se interessou. Gente, lead nada mais é do que esse ser humano que se interessa por você e deixa um rastro para que você siga ele, seja o telefone, o nome, o que for, tá? Então esse lead, ele sempre chega. A gente não sabe muito bem se ele é um lead que vai converter em venda ou se esse lead vai estar ali só de curioso, para querer saber quanto custa, né? Sim. Porque normalmente a primeira coisa que o lead pergunta é quanto é, né? Quanto Exatamente. é, né? Quanto custa? Ele quer saber do preço, né? A primeira coisa que ele quer saber. Ele tá ali numa pesquisa de preço, ou sei lá, eu não conheço muito bem você, então vou ver quanto é que custa, porque se for barato eu aposto, se for caro eu vou repensar, né? Aquela coisa ali do primeiro contato, né? Eu costumo brincar em sala de aula dizendo assim, gente, venda é muito relacionamento de dia a dia, né? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente nunca vai se dando para aquela pessoa, dizendo, vamos junto, amiga, vai lá pra minha casa. Ninguém faz isso, né? A gente vai conhecendo aos poucos, vai dando liberdade aos poucos. A mesma coisa é quando alguém chega pra gente para conhecer a nossa empresa, né? A gente tem que também fazer essa conquista aí aos poucos. Não dá pra vir tanto, né? Até porque senão assusta. Então, primeiro eu tenho que separar esse lead, né? De saber se ele vai ser um lead bom ou se ele vai ser um lead ruim. Não é isso? Primeiro para poder eu entender. E como que eu estruturo a minha empresa, essa coisa do dever de casa que eu acabei de falar. Né? Como é que você pode contextualizar isso nesse mundo de WhatsApp que quando a gente vê tem 500 mensagens, a gente tá na segunda, já tem mais 10, né? Como é que você indicaria aí a tratativa? Tá, vamos lá. Eu vou dividir aqui em 2 blocos, tá? Até porque eu perguntei coisa demais, né, amiga? Mas tudo bem. Tranquila. Não vou de muito. Eu vou dividir em 2 blocos. Se eu fugir muito, tu me puxa, tá? De volta.
primeiro vamos olhar para dentro da empresa, certo? E aí é uma coisa que eu falo muito, você tem que ter muito claro quais são os seus objetivos, certo? Então, a gente precisa ter muito claro qual é o perfil de cliente que eu quero atender. Vamos usar o exemplo da sua sogra. Ela chegou num patamar onde ela tem a qualidade, ela tem ali a estrutura dela, né, já definida, e ela não tem como concorrer com aquela que vai fazer o salgadinho, que ela é sozinha dentro da cozinha dela. Porque ela tem um custo mais alto, ela tem já funcionários, ela já tem uma cozinha industrial, né? Então, assim, eu preciso entender quem é o público. Vai ser aquela pessoa que vai comprar o salgadinho, o meu público, né? Que vai comprar o salgadinho para fazer uma festinha na empresa que ele quer só o mais barato, ou vai ser aquela pessoa que vai fazer um evento em casa, que vai fazer o aniversário da filha, que quer ali um patamar. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual público que eu quero atender. E aí entra no que você tinha falado antes. Eu preciso estruturar o meu valor. Eu preciso entender, e aí eu tenho certeza que dá um outro podcast a gente falar sobre isso. Eu preciso entender qual é o custo operacional. E aí, quando a gente fala de custo operacional, as pessoas às vezes têm até uma falha. O custo operacional é só a minha matéria-prima. Não. A energia, o gás para fazer o salgadinho, porque eu vou assar. Eu vou te interromper um segundo, só para poder explicar para as meninas o que é esse valor que ela tá falando, tá, gente? Esse valor que ela tá falando é o seguinte: eu quero que a minha empresa tenha o valor de trabalhar com um produto premium. Sim. Né? O meu produto vai ser um produto para classe AB, porque eu quero vender em shopping. Eu quero estar num shopping tal e eu quero que o meu produto atenda esse público da classe AB. Eu tenho que entender que para esse passo que eu vou dar, eu vou ter um custo maior dentro de casa. Por quê? Porque eu não vou poder comprar qualquer insumo. Eu vou ter que comprar produto de melhor qualidade. Eu não vou comprar presunto para o meu salgado. Eu vou comprar presunto de peru. Eu vou comprar um peito de peru, alguma coisa muito melhor. E isso vai aumentar os meus custos. Com isso, eu vou aumentar também o meu preço. E eu tenho que saber se realmente a minha imagem de marca compete com esse público, reconhecer que ele vai dar o preço X por uma marca que até então não está tão conhecida assim para dar esse salto. Sim. Né? Então tem só que ter esses entendimentos quando a gente toma a decisão de qual é o público que eu quero ir, qual é o valor que eu vou estruturar, por conta disso que estava falando. Mas é que eu gosto de interromper, mas continua. Não, tranquila. Traduzir às vezes. Porque... Não, tranquila. Se eu estiver falando muito, tu me diz que eu... Pode ir. Então, assim, por isso que é importante a gente definir aonde eu tô como marca, né? E qual é o meu público. Na hora que eu defino qual é o meu público, aí eu começo a fazer essa diferenciação daquele lead que vai ser realmente qualificado ou não. A Roberta ama bolsa. Amo bolsa. Posso chegar no Instagram da Chanel e olhar 500 milhões de bolsa por curiosidade. Eu dar um exemplo bem do nosso dia a dia. Perguntar qual é o valor, por curiosidade. A Roberta é um lead qualificado para Chanel? Infelizmente, não. Não é. Tipo assim, eu não vou comprar aquela bolsa. Então, assim, às vezes... isso no outlet com 100% de desconto. Aí, ok. Né? Mas fora isso, não. Mas aí, é um dos exemplos que eu quero trazer aqui de alerta, que é o quê? Muitas vezes a pessoa, ela... Principalmente hoje... que assim, a nossa propaganda, ela tá onde? No Instagram, dependendo do seu perfil, né? Vamos falar ali do salgadinho. Ela vai estar onde? No Instagram. Hoje o Instagram é o principal meio de comunicação de propaganda das empresas. E aí, eu posso ter um Instagram com 100 mil seguidores, sendo que desses 100 mil seguidores, de novo a Chanel tem milhões de seguidores no Instagram dela. Todos são lead qualificado? Não. E aí a gente tem que dar já esse primeiro tique. Como eu identifico quem realmente é meu lead qualificado dentro dos meus meios de comunicação? E a gente depois vai falar um pouquinho sobre os meios de comunicação, né? Então, assim, vamos lá fazendo os encaixes. Eu entendi quem eu sou como marca, eu fiz meu dever de casa.
entendi como é que tá o meu preço, se eu ainda tenho que trabalhar no patamar que eu tô, ou se eu quero subir para um outro patamar, consegui tudo isso. Agora eu vou começar, através dos meus meios de comunicação, a qualificar esse lead. E aí mudou muito hoje a área comercial com relação ao que a gente tinha antigamente. Antigamente o vendedor era o quê? Eu vendo água, minha água ela é a mais pura que tem, ela é isso, aquilo. Ele falava muito do produto. Hoje, os bons vendedores, eles não falam, eles perguntam. Porque o importante sou eu identificar. Ok, Carol, mas assim, por que tu tá querendo comprar essa água? É para revender, não é para revender? Você tem estrutura ali, que a gente chama de script de venda, né, usando um pouquinho o termo técnico, de mapear ali no seu atendimento quais são as perguntas-chave para você ter aquele lead, você classificar ele como qualificado ou não. E hoje a tecnologia ela nos ajuda muito. Se vocês chegarem, vou dar uma dica para vocês, ChatGPT, tá? Você entra no ChatGPT, olha, o meu produto é esse, meu posicionamento de mercado é esse, o meu público é esse. Quais perguntas eu devo fazer no momento de contato? O ChatGPT vai lhe dar tudo isso. É o perfeito? Não, mas já é um norte. É melhor você ter uma base do que não ter nada. Mas também não somos robozinhos, tá? Gente, não é Ctrl-C, Ctrl-V com o que o ChatGPT dá. Pelo amor de Deus. Era isso que eu ia dizer agora. Não somos robozinhos. A gente usa isso como um parâmetro. Lógico, somos humanos e dependendo do contato, a conversa pode ir indo para caminhos diferentes. Mas assim, é você usar isso somente como uma base. Poxa, eu preciso identificar qual é o perfil dela. Eu preciso Você não vai chegar e perguntar, você é da classe A, B ou C? Né? Por favor, né? Mas assim, qual é o intuito dessa compra? Como é que você conheceu a minha marca? Você começa a criar e a mapear aquele perfil. E aí sim, na hora que você identifica, poxa, deu match, né? A Carol é o perfil aqui da minha empresa. Vamos começar a trabalhar o relacionamento. Porque eu preciso, eles chamam, né? Eu acho que vocês já escutaram muito esse termo, nutrir o lead. Né? O que é o nutrir o lead? Se eu começar a dar informações sobre a minha marca, para criar o quê? O desejo. E aí eu posso criar ali o desejo. Agora sim, a gente precisa ter um cuidado com relação ao quê? Como é o meu perfil no mercado. Se eu sou uma empresa que eu trabalho muito com valor, né? A questão do valor do mercado, os meus concorrentes são muito fortes, eu não tô tão diferenciada, a gente tem algumas táticas aí para a gente melhorar a conversão desse lead. Que é o quê? Trabalhar escassez, promoções. São estratégias que você tem que ir adequando à sua política de vendas. A política de vendas ela não é estática. A gente tem que o quê? Tá chegando perto do Natal, tá chegando perto de uma comemoração. Você precisa estar sempre o quê? Eu tenho meu... Aí vamos para o terceiro pilar. Eu tenho a minha empresa, já sei o que ela é, quem eu quero atender. Tenho os meus leads. Ok, como é que eu posso ir nutrindo ele? Eu vou enviando informações, eu vou enviando vídeos, eu vou fazendo promoções, aquela promoção assim, olha, por tempo limitado, o valor tal vai ser esse, pré-lançamento. Lojas, eu acho que fazem muito isso, né? Fazer uma lista VIP para aquelas pessoas que já estão ali como lead qualificado. Por um tempo, dentro dessa essa lista VIP, você vai ter acesso à promoção antes do que o mercado. Então, assim, existem várias táticas para a gente nutrir esse lead. Eu vou interromper a Roberta só um segundo, só para deixar uma coisa clara na cabeça de vocês. Quando a gente fala lead qualificado, gente, não é apenas a pessoa que comprou de vocês. O lead qualificado é um perfil, como a Roberta está falando, é um perfil de uma pessoa que se assemelha muito ao público que você quer ter.
Ela não falou que o ponto 2, depois de determinar o valor, é você entender qual é o seu público-alvo, aquele que você quer alcançar, aquele que você viu que tem uma predisposição maior de comprar o seu produto ou serviço, seja lá o que for. Então, nesse momento, eu vou tatear com essas perguntas chaves que eu vou fazendo para essa pessoa, para entender. Essa pessoa, eu tô vendo, ela realmente... ela tem características aqui que ela vai ou pode comprar o meu produto porque ela está muito parecidinha com o alvo que eu quero alcançar. Então, ela é um lead qualificado. Tu separa ela na tua listinha lá, já vai colocar uma estrelinha nela, tá? Porque essa pessoa, você tem que paquerar ela com mais cuidado, entendeu? Os nossos... pretendentes ali, né? Faz tempo que eu não paquero, porque eu tô falando pretendentes. Hoje em dia tem coisas mais modernas, né? Enfim, até a hora de dar o match, né? Então, pra ser mais moderna, né? Os contatinhos. Dar o match e a criatura ir lá e fazer a primeira compra, tá? Então, isso, ela ainda tá falando coisas que são antes da compra. Você tá vendo tanto de namoro que tem que ter nesse negócio? Tem. É muito namoro. É um relacionamento realmente que você constrói. Até você chegar no patamar, aí eu vou bem por um extremo, de uma Apple da vida que não precisa fazer nada, só lançar e já tem uma fila de seguidores lá para comprar. Se você não chegou nesse patamar, você tem que conquistar. Então, assim, e o conquistar é o que eu tô falando. Cada vez mais a gente quer o quê? Personalização. A gente quer aquele contato mais humanizado. O que é que o cliente quer? Pode ser a mesma propaganda para 100 mil pessoas, mas eu quero ter a sensação que aquilo foi feito para mim. Sim. Quem não quer isso, né? Eu quero a sensação de que isso foi feito para mim. Problema. A gente tem muito problema. Né? Exatamente. A Maria, no dia a dia a gente só tem problema. Até comprar um tênis novo é um problema. Porque eu vou ter que sair de casa, atrás de comprar, experimentar, não sei o quê. Ai, que preguiça. Se uma pessoa já viesse com um tênis que eu estou procurando, porque ela já mapeou o que eu queria, e ela me oferecendo a me entregar em casa gratuitamente, gente, é perfeito. Nunca mais largo um ser humano desse na minha vida, né não? Por isso que é tão importante a nutrição, a paquera. Então eu já sei quem é o meu público. Eu quero essas 10 pessoas aqui na minha carteira. Vamos começar a usar alguns termos. Na minha carteira de clientes, que aí realmente ela já é um cliente. Como é que eu vou conseguir? Estratégias. Aí entra o marketing. O marketing ele vai entrar nesse ponto. Como seduzir o cliente. Mas ele não vai vender. Ele vai o quê? Trazer o cliente para dentro de casa. Comercial, tá aqui. Estão bem bonitinhos os bichinhos. Vai lá, atenda. Vão lá. Agora faz teu nome. Agora faz teu nome. Agora vai lá e conquista ele, entendeu? Aí. E assim, a gente fala aqui de mercados e mais mercados. Você também precisa entender o seu mercado. O meu mercado, por exemplo, ele é muito específico. Eu posso fazer todo o trabalho de relacionamento, mas na hora que eu vou falar com o cliente, já o comercial sai de cena e a engenharia entra. Porque eu tenho que entrar com autoridade mais técnica. Na hora que eu vou vender um marketing, eu não posso deixar só na mão do comercial, porque vai chegar um momento em que o cliente ele vai querer um conhecimento um pouco mais técnico. E às vezes, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esse ano. Eu comecei a fazer uma pesquisa, eu preciso de uma pessoa para cuidar das redes sociais da minha empresa. Eu preciso, tal. Não, é só rede social. Não conheço nada dessa parte mais técnica do marketing. Então, fui contratar. E aí eu procurei a empresa A, B, C, D, até que chegou uma empresa e ela disse assim: Roberta, qual é a sua demanda? E aí ele começou a me fazer perguntas. É essa porque eu preciso disso. Você tem equipe de marketing interno? Não. Você tem isso, você tem aquilo. Ele começou a me fazer perguntas. Ele: Roberta, o que você está precisando não é de um, digamos, gestor de rede social. Você precisa fazer um brand, você precisa identificar a sua marca, porque essa é a sua necessidade. E, cara, fez todo sentido. Eu fechei um contrato com ele muito maior do que o que eu estava procurando. Mas ele me mostrou que eu precisava de algo que nem eu sabia que eu precisava. E aí é onde a gente entra que você falou. Você resolveu o problema do cliente. As perguntas, elas vão servir o quê? Para lhe mostrar
o que é que o cliente precisa que nem ele sabe que ele precisa. Perfeito. E aí é onde a gente começa realmente a trabalhar, aí depois a gente vai pro próximo passo, tá dentro de casa, vamos trabalhar o dentro de casa. Pronto, vamos então matar aí um pouco da curiosidade das meninas, né? Que eu falei, soltei uma sigla, CRM aqui na mesa, né? O que raios é esse tal desse CRM? A gente sabe que é uma sigla, né? Em inglês, que a gente tem que estar com IASES em dia, né? Pra gente falar. Nem me fale. É cada... É Customer Relationship Management, né? Então a gente tem que estar com o inglês em dia, mas traduzir, minha gente, nada mais é do que gerenciar os nossos contatinhos, sabe? É isso. A gente tem que gerenciar os bichinhos, a gente tem que separar, dizer qual é o lead qualificado do lead não qualificado. Depois do lead qualificado, o que a gente vai fazer com eles? Nós vamos só deixar lá e nunca mais falar nada? Vamos falar em algum momento? Que momento é esse? Não é mais ou menos assim, Roberta? Como é que é? Diz aí pra gente. Exatamente isso. Vamos lá. Aí a gente vai dar um pulo antes. Nossos canais de comunicação. Então, eu já olhei internamente, agora eu vou olhar para o processo de vendas, né? Já olhando ferramentas. Quais são os meus canais de comunicação? É o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp, né? Então, ok, eu tenho esses canais de comunicação. É o telefone, lembra? É o telefone. É difícil, mas ainda existe, né? Realmente. Ele liga, gente. O telefone celular, ele liga. Eu passei por uma tão engraçada, só um parênteses aqui pra vocês rirem de mim. Eu recebi o contato de um parceiro, né? E aí, não, Roberto, um parceiro nosso, um fabricante, Roberto, eu quero apresentar a Action Power para uma outra empresa, porque vocês dois podem fazer uma parceria muito bacana, tá? Eu disse, não, me passa o telefone dele. Aí ele me passou, eu mandei um WhatsApp, né? Oi, eu sou a Roberta, tal. E aí, nada, não me responder. Eu disse, gente, que estranho. Que antipático. Aí o Lucas, que foi quem me indicou, chegou pra mim. Beto, porque o fulaninho disse que você não entrou em contato. Eu disse, eu entrei, eu mandei um WhatsApp. Não, Roberto, é porque ele não usa WhatsApp. Você tem que ligar. Tá vendo, gente? Tem gente que ainda não usa o WhatsApp. Aí eu, ops, desculpa. Aí depois dessa eu já presto atenção. É porque a gente fica naquela, não, eu não vou ligar porque é tão invasivo, eu vou mandar uma mensagem. Mas nesse caso, eu podia ter perdido o contato por causa disso. Mas voltando aqui o nosso Mas é que nem, por exemplo, eu estava falando com a corretora de imóveis, né? Que é minha aluna, dia desse. Aí a gente falando negócio do Instagram, né? Eu tenho muito, minha marca é falar sobre o marketing além do arroba. Porque eu digo, gente, não é só de Instagram que vive o mundo. Não. Né? E aí eu tava falando pra ela isso. Porque o meu irmão, ele comprou 3 apartamentos só esse ano. E ele não tem Instagram. Ele é contra o Instagram. Ele odeia o WhatsApp. Ele fez, assim, a pressão do emprego dele que fez com que ele tivesse o WhatsApp. Porque ele detesta. A única coisa que ele adora é o YouTube. Sim. Então, você vê que você tem, às vezes, que estar onde o seu público-alvo está. Isso. E a gente não pode se prender, às vezes, à nossa própria bolha de entender que o nosso hábito de costume, de mídia, de comunicação, de ferramentas de comunicação, não é o mesmo que o cliente tem. A gente tem que mapear um pouquinho isso, tá, gente? Inclusive, usem melhor os stories, botem enquetes. Gente, onde é que vocês estão além daqui do Instagram? Vocês vivem? O que é que vocês comem? Sim. Sexta-feira no Globo. Não, vamos lá. Pode falar. Mas é bem isso mesmo, não né? É? A gente realmente... É aí onde entra as perguntas. Sim. As perguntas, você não vai só uma entrevista. Você pode usar as ferramentas de enquete em grupo de WhatsApp, enquetes nas redes sociais, né? Enquete mesmo... por e-mail, dependendo do perfil do seu cliente. E-mail também ainda existe, as pessoas ainda enviam, tá? E-mail. Mas vamos lá, a gente mapeia, né? E aí é onde entra a automação. Vamos ter cuidado com automações. A automação, ela foi feita para facilitar a vida do cliente. Não tem coisa pior do que você ter que falar com um robozinho e o robozinho dificultar a sua vida. Quantas vezes a gente... Todo dia eu escuto isso. Exatamente. Todo dia. Então, assim, é o primeiro critério. Gente, vamos automatizar? Vamos automatizar. É uma ferramenta maravilhosa, porque você vai ganhar em volume, né? Mas vamos fazer a jornada vamos voltar lá para a jornada do cliente. Seja você um cliente, faça muitos testes,
Peçam para as pessoas que estão ali do seu lado, pessoas de confiança. Olha, eu estou lançando automação. Vamos testar? Testem, até você jogar no mercado. E fiquem atentos aos feedbacks. Porque aí, começar a cliente reclamar, ou então você sentir ali que diminuiu, cara, tem alguma coisa errada. Então, assim, automação é bom? É, mas vamos ter cuidado. Então, vamos lá. Eu comecei a ter um volume muito alto. Comecei a ter automações no Instagram, aquele link, né? Entre aqui, saiba mais, no WhatsApp. Sendo que nós somos humanos. À medida que eu começo a ter 20 clientes, 30, 40, 50, fica impossível você começar a mapear o comportamento ali. Quem está comprando, quem não está. Porque essas informações, só assim, dá um pulo, né? Essas informações, elas vão ser base, que lá na frente a gente vai ver, para retroalimentar o seu comercial. Para você identificar o desempenho. Então, vamos lá. Eu tenho 100 clientes. Desses 100 clientes, 10 são 90% da minha receita. Opa, vou ter cuidado. Né? Desses 100 clientes, apenas 50% é recorrente a compra. Os outros nunca mais voltaram. Como é que eu vou ter tudo isso? Quantos contatos eu fiz com ele até ele virar um cliente? Né? Quantos contatos eu precisei fazer para nutrir, vamos voltar os termos em inglês, né? O nosso FISC. Quantos contatos eu precisei fazer para nutrir aquele lead até que ele fizesse essa compra? O CRM, ele funciona assim. Nós temos diversos CRMs no mercado. Existem CRMs gratuitos, que você pode testar. Existem CRMs que já são bem mais robustos, mais caros para empresas. Existem aqueles, por exemplo, que eu uso na empresa de engenharia é o Plumes. Não é propaganda, tá? Mas o que é que eu quero trazer para vocês? A gente conseguiu customizar o CRM para a nossa realidade. Porque eu não tenho produtos ali específicos, é serviço. Então, eu precisava de um CRM que fosse customizado. Que aí eu pudesse adequar a minha realidade. Pode ter outros que sejam até melhores. Já tem gente que precisa de um CRM que já venha com a base de produtos para facilitar. Então, assim, se vocês pesquisarem, vão ter vários. E, gente, só cortando aqui a Roberta um pouquinho. Existe também a tua necessidade. A gente está falando sempre de necessidades aqui. Se tu tá muito no comecinho ainda, não tem tanta gente falando contigo o tempo todo, você tá ali no começo, uma planilhazinha de Excel já resolve tua vida. Contanto que tu anote em algum lugar. Até aquele bloquinho, sabe aquele bloquinho de papel, caneta? Serve também. Contanto que tu deixe ele em algum canto muito visível. E tu vai anotar o quê? O nome, o telefone, o porquê que essa pessoa entrou em contato contigo. Foi pra falar sobre o quê? Foi pra fazer um pedido de brownie? Foi pra pedir para marcar a hora no salão? O que foi? Ela perguntou o que para você? E por que é tão importante você saber o que ela queria? Porque muito provavelmente quando você tiver alguma oferta sobre aquele item, ou então você quiser retomar o contato com ela, essa informação vai ser chave para você retomar o contato com ela e perguntar. E aí você veio interessada em pintar o cabelo. E aí eu te falei o preço, né? E foi 100 e tanto, sei lá, quanto foi que eu falei, né? E aí nunca mais aquela pessoa falou com você. Não é bom você puxar um papozinho? Aí você vai colocar, falar com ela em 2 dias, em 1 dia. Sim. Coloca quando que você tem que falar com ela de novo, porque ela não resolveu ainda o que ela vai fazer da vida dela. Se ela vai pintar, se ela não vai pintar. E aí quando você for falar com ela, chama ela para ir lá no salão já, vem cá, é sem custo, sem compromisso, a gente faz aqui, analisa o seu cabelo, faço isso, faço aquilo outro, mas você já vai saber com que puxar papo com ela, porque já vai estar tudo lá anotadinho, vai estar organizado, vai estar separadinho, você vai conseguir organizar esses seus contatos, por isso que CRM é você gerenciar esses contatinhos, né? Essas pessoas, esses seres humanos que chegaram até você de alguma forma. Então, esse gerenciamento ele é muito importante. Claro, tem empresas, como a Roberta falou, que tem 100, 200, 300 pessoas procurando. Aí, a ferramenta de automação vai ajudar, porque, né, somos seres humanos ainda. Então, a gente não vai ter como ter todo acesso a essa galera. Mas aí, as ferramentas vão estar ao nosso, né, do nosso lado. Então, a ferramenta ela já vai ajudar você a organizar com quem que você tem que entrar em contato, ele está interessado em qual produto,
né? Normalmente ele vai ser estruturado muito parecido com... Isso chama-se Kanban, mas nem todo mundo conhece, né? Mas é como se fosse, gente, colunas de uma tabela, né? Então, eu vou ter aqui uma coluna que vai ser das pessoas interessadas no sofá tal que eu vendo. Pronto. Aí vai estar essas pessoas aqui. Então, eu já sei mais ou menos como é que eu vou estar organizando. Vocês entenderam? É muito mais de organização dessas pessoas, para que eu sempre que eu precise entrar em contato, ou que, enfim, eu possa fazer uma recompra, né? Eu posso estimular o pós-venda, a venda, tá? Que você pode ir mapeando até para você ir mandando promoções. E aí aquela que a gente tinha falado, né? Do personalizado. Eu não vou mandar uma promoção de unha e cabelo para um homem. Ele entrou em contato para cortar o cabelo. Faça seu mega hair, promoção de mega hair, né? Então, assim, na hora que você tem esse perfil, na hora que você vai trabalhar o relacionamento, que é enviar promoções ou um produto novo, algo do tipo, fica muito melhor para você fazer esse direcionamento. E principalmente para você mapear a taxa de conversão da sua empresa, que é o quê? O lead que virou o cliente, né? Eu converti aquele orçamento realmente numa compra. Para eu começar a identificar quantas pessoas pediram orçamento, quantos contatos eu precisei fazer com aquela pessoa, de negociação e tudo, e realmente virar um negócio, isso é muito importante para você começar a identificar o desempenho do seu atendimento, o desempenho de uma campanha de marketing que você fizer. Se você colocar no Google modelos de CRM em planilha de Excel, ele vai lhe dar alguns modelos. Vai, não é difícil. Eu peguei aqui no computador, me estava mexendo no computador aqui, porque eu queria pegar aqui um caso real que aconteceu hoje comigo, né? Eu estava pesquisando aqui um sistema, que eu quero um sistema operacional novo lá para minha empresa. E eu já tinha tido esse sistema no passado, e aí eu fui lá, cutuquei no Google primeiro, né? A gente vai primeiro para o Google. Então, entendam que isso está dentro também da jornada do cliente que a gente estava explicando antes, tá, gente? Sim. Então, o marketing vai ajudar você a ser essa isca, porque vai melhorar a tua presença como um todo. Então, veja só, eu fui para o Google. Então, se essa empresa não tivesse bem ranqueada no Google, eu ia demorar para encontrá-la, porque eu não me lembrava mais do nome. Sim. Certo? Então, eu fui lá procurando pelo que ela é. Então, fui lá, ferramentas de gestão, não sei o que lá. Fui, ela era a primeira que estava lá, certo? Então, já me facilitou a vida, porque quando eu olhei no símbolozinho, o logo, a cor e etc e tal, já me chamou a atenção. Eu falei, é essa. Fui lá, cliquei e encontrei, né? Então, já fui logo para o site. Veja, é importante também da gente ter um site, a gente ter uma comunicação bem trabalhada. Então, eu fui para o site muito claro, tudo muito explicadinho, mas eu senti necessidade de conversar com alguém. Então, tinha lá um símbolo do WhatsApp do tamanho das minhas ventas, eu cliquei lá e fui para o WhatsApp Business deles, né? E aí, veja, eu vou falar aqui um pouquinho como foi o atendimento deles aqui, para vocês entenderem o que é que a Roberta está falando de script de venda, tá? Então, eu coloquei o famoso oi, olá. E aí, ele veio com bem-vindo, como podemos te chamar? Não é nem como podemos te ajudar, é como podemos te chamar. Que hoje é algo crucial, porque tem clientes que têm um incômodo ali com o nome. Sim. Então, é o primeiro ponto da personalização que a gente falou. Como é que eu posso te chamar? Então, não é como eu posso te ajudar, que a maioria pergunta, né? A primeira pergunta já é o que é que eu posso fazer por você? Não, primeiro é como que eu posso te chamar para depois começar a te chamar pelo teu nome que tu quer ser chamado. Exatamente. Né? Então, eu coloquei Carol, porque Ana Carolina só é minha mãe. Né? E aí vem, maravilha, Carol, já cita meu nome depois, né? Agora me conta, qual é o nome da tua empresa? Já que é um processo de gestão para a empresa. Por que ele está fazendo isso, gente? Porque ele quer? Não, porque ele está querendo pesquisar depois sobre a minha empresa por aí, para ele já ver porte da minha empresa, como é que minha empresa está no mercado, porque ele já vai dando soluções depois, mediante essa pesquisa que ele está fazendo. E ele também vai fazer aí a qualificação do lead, que é a próxima pergunta. Se você está no perfil deles ou não. Próxima pergunta. Você quer falar com o nosso time comercial ou você quer o suporte? Por quê? Porque é um canal de atendimento só. Então, eu posso te direcionar para o que você quer. Sim. Você quer falar sobre o comercial, ou seja, você quer comprar, ou você quer falar com o nosso suporte, está com algum problema com o nosso sistema? Já coloquei lá o númerozinho correspondente. Joia. Agora me conta um pouquinho sobre você. Qual é o teu ramo?
Aí ele colocou as opções de ramo para ele entender qual era o direcionamento que ele ia dar, que são os ramos do qual ele é especialista. Sim. Né? Então, ele já colocou os ramos que ele é especialista para eu já me identificar. Pronto, eu quero esse. Se eu marquei um dos que ele é especialista, é porque eu já estou ali me qualificando para dizer a ele quem eu sou. A outra pergunta é, tudo bem, quantas pessoas estão no teu time? Por quê? Porque se eu sei quantas pessoas estão no meu time, eu já fico sabendo ali mais ou menos qual é o porte dessa empresa. Né? Então, eu não preciso perguntar qual é o teu faturamento, né? Perguntas tão sinistras assim. É uma forma de descobrir o faturamento de uma forma mais delicada, mais educada. Quantos seres humanos trabalham com você, não é verdade? E aí eu coloquei qual era o porte da minha empresa, ele já entendeu qual era mais ou menos o que eu precisava fazer. Mas para finalizar, me passa teu e-mail, porque ele precisa do lead, ele precisa daquele rastreamento, fora o meu nome, telefone, nome da minha empresa e porte. Ele agora já está com o meu e-mail. Vejam quantas informações eles têm minha na mão que eles possam trabalhar depois, caso eu suma e nunca mais responda. Sim. Né? Então, ele já tem bastante coisa na mão deles. E aí é essa hora que vem o atendimento personalizado, personificado e humanizado. Porque tanto é humanizado porque já vem na própria ferramenta o nome da pessoa, que é a Maria Clara. Então, é a Maria Clara que está conversando comigo, está aqui o nome dela, ela se identifica, né? Ela diz, vamos conversar, e aí ela começa a conversar para entender quais são os meus problemas. Então, você já usa hoje alguma ferramenta de gestão? E aí ela já começa a me qualificar muito mais para entender qual é a minha necessidade e como que o software dela vai vai atender as minhas necessidades. Então, vejam que isso não é somente, gente, como a maioria das pessoas hoje fazem, pega um WhatsApp normal ao invés do business para trabalhar. Começa por aí. Vocês não estão automatizando, pelo menos usando as ferramentas mínimas, muitas vezes, para poder fazer o atendimento qualificado. Não estão perguntando, querem muito receber a informação do cliente sem perguntar, sem ter esse momento de script de venda. É muito o que você quer. Eu quero tanto. Tá, tanto é tanto. Como é que faz? Às vezes, a gente, como cliente, está perguntando e o outro está respondendo. Troca, inverte, né? Aí eu quero saber quanto é que é um centro salgado. Aí a pessoa vai dizer, é tanto. Pronto. Aí eu tenho que fazer a próxima pergunta, eu como cliente. Não é assim os atendimentos, normalmente, né? Muitas vezes. Então, às vezes a gente está culpando uma falta de venda ao mercado, ao mundo, porque as culpas sempre são externas, né? Sempre. Então, é porque o mercado tá ruim, porque não tem ninguém vendendo, nem tem ninguém comprando, porque as coisas estão difíceis, né? Porque não sei o que, não sei o que lá. A gente não tá colocando a nossa meia culpa da gente fazer o dever de casa, gente. O que a gente tá falando aqui é dever de casa e é acessível para qualquer perfil de empresa, seja você uma MEI, um micro, como a gente está falando aqui dos exemplos, né? Sim. Até uma empresa maior, de maior porte. Né? O que vai mudar é um pouco o perfil das ferramentas, mas a necessidade ela não muda. Não muda. E assim, Carol, aconteceu também nessa minha pesquisa de empresa de marketing que eu achei bem interessante. Porque assim, às vezes a gente fica naquela, né? Mas eu tenho que atender todo mundo. Eu não vou negar. Não, gente. E um desses que eu entrei, né, no site, botei no Google também, entrei no site, e aí veio um robozinho, né? Quem é você? Qual é a sua empresa? Tem quantas pessoas? Aí ele me fez uma pergunta muito importante. Qual é o seu budget para projetos de marketing? A pessoa disse, não sei, que a maioria das empresas falam isso, né? Não sei. Aí eu fui e coloquei um valor irrisório, porque eu realmente estava olhando somente rede social, Sim. né? E aí ele fala, olha, nós trabalhamos com empresas, com projetos de 30, 40 mil para cima, nós temos blocos de projetos. Então, assim, ele já chegou... Dizendo quem ele era, o que ele fazia. Eu sou isso. Você vai querer continuar ou não? Então, assim, às vezes a gente também passar, digamos, essa real, você economiza o tempo do seu atendimento, principalmente hoje em dia as equipes de vendas, elas estão cada vez mais reduzidas. Sim. Né? Então, assim, eu não posso dedicar tempo de um vendedor meu um dia, horas com um lead que eu já sei que ele não é qualificado, ao invés de estar realmente falando com aquele lead qualificado. Não é você ser grosseiro. Não, minha empresa não é pro teu bico, não. Não é isso. Mas é você, de forma delicada, eu não me senti nem um pouco constrangida. Ok. A minha intenção agora não é essa.
mas eu anoto que na hora que for, eu já sei que eu procuro vocês. Então, assim, olha, eu trabalho com esse poste, com esses projetos. Eu não vendo de 10 salgadinhos, eu só vendo a partir de 200 salgados, com encomenda. E quando a pessoa chegar, você disse, já entregue tudo. O centro de salgado, ele é... Tanto, por vamos lá, é R$100, você pode escolher até 4 sabores, todos os sabores são esses. Hoje, o tempo de entrega está sendo esse, entendeu? Ou a forma de pagamento é essa. Você já vai... E antes disso, ou se você for um produto mais personalizado, vá perguntando. Qual é o objetivo? A festa é para quantas pessoas? Porque você já pode, inclusive, indicar. Acontece muito em casamento, né? Ou então festas de maiores portes. Você chega, olha, eu quero encomendar os docinhos. Ok. A festa vai ser para quantas pessoas? Vai ter uma outra sobremesa ou vai ser somente essa? Olha, nós indicamos, o cliente vai aceitar ou não, mas nós indicamos essa variedade, você trabalhar com isso, por causa disso. Então, assim, você vai conduzindo o cliente também. Até porque essa mini consultoria passa autoridade, passa que você está entendendo do que você está falando, né? E isso é muito bom para o cliente, porque vai trazendo confiança, né? Eu falo sempre que existem 3 palavras que tem que existir para que você venda mais. Primeiro, você tem que fazer com que as pessoas conheçam quem é você a fundo, né? Elas entendam quem é você. Porque a gente às vezes explica o que é a gente, as pessoas elas não estão entendendo bem porque a gente está falando para a gente está falando para o outro. Sim. E eu acho que o processo de venda, assim como o processo de marketing, ele é muito empático. Você tem muito que se colocar no lugar do outro para você entender. Porque se você fica sempre, mas eu acho que eu acho meu preço caro, porque se eu fosse cliente eu não compraria. Só que você não é o cliente. Você tem que pensar no comportamento dele, não no seu, né? E tem que parar com essa história de achar que, mas eu não sei porque eu posso estar sendo invasivo. O outro vai te dizer se está sendo invasivo ou não. Mas você também tem que estar ali disposto para estar em contato com aquela outra pessoa, né? Perfeito. Então, primeira coisa é conhecer. Segunda coisa, você tem que deixar muito claro qual é o teu posicionamento, aquilo que realmente você quer que o outro entenda sobre você e o seu valor. E em terceiro, identificação. Se eu não me identifico com aquilo que você está me apresentando, da forma como você está me apresentando, eu também não vou comprar. Porque eu não me identifiquei, eu achei confuso. Eu achei que a pessoa acabou forçando um pouco mais a venda do que eu queria, não é muito meu estilo. Eu acho que eu vou procurar uma outra empresa. Sim. Né? Então, você também tem que entender que esses fatores, o mesmo que você às vezes usa como consumidora, quando você vai escolher uma empresa, as pessoas também estão usando com você, né? Então, você também tem que se colocar um pouco nesse lugar, tá? E o que eu ia falar que eu esqueci, porque eu sou dessas também, mas eu vou tentar me lembrar em algum momento. Lembrei. E às vezes a gente está falando muito de lead, né? Sim. O tempo todo falando muito de lead, de WhatsApp, de ferramentas do digital, né? Da tecnologia, que veio para ajudar muito a gente, porque é uma mão na roda. Mas pode ser que tenham muitas meninas ali do outro lado e falando, gente, o meu atendimento no meio físico. Sim. Né? Na loja ou no salão, que às vezes a recepcionista recebe ali, né? Gente, é muito parecido. Na verdade, a gente consegue aplicar, né? A mesma metodologia que a gente está usando no digital para o físico. Isso aí você consegue. Chegamos numa loja, mesma coisa que a gente falou. Como eu posso lhe chamar? Você está procurando algo específico? Não tá? Você quer ajuda? Você não quer? Porque às vezes, assim, eu sou uma daquelas que eu entro na loja, eu gosto de olhar as coisas primeiro sozinha. Dá uma liberdade e aí eu chamo. Já tem gente que quer aquela ajuda, né? Restaurantes. Gente, como é maravilhoso você chegar no restaurante. Isso já aconteceu várias vezes comigo. O garçom percebe que você está na dúvida. Eu posso lhe sugerir? Olha, esse prato ele sai mais. Você gosta de peixe, carne, é vegetariano? Faz as perguntas para entender o perfil. Olha, eu posso lhe sugerir? Aí sugere várias opções, né? De todos os preços também. Então, assim, o atendimento físico, ele vai seguir a mesma questão do digital. O que a gente está falando hoje? Nosso cliente, ele quer se sentir especial. Ele quer se sentir único. Quem não gosta disso, né?
uma embalagem bem cuidada. É o que eu falo, você trazer excelência aos detalhes. E aí, o atendimento físico, a gente tem que ter um outro cuidado, que é o quê? A nossa aparência. As pessoas podem morrer de falar, ai, Roberta, mas hoje, no dia a dia, é até complicado. Eu disse, não, gente, é básico. É básico. Eu vou fazer um atendimento, digamos, eu tenho uma empresa, uma barbearia, certo? Onde o público, acho que 90% é homem, não? Aí eu coloco lá atendente, uma moça lá, com uma mini saia, um decote. Vai agradar? Os clientes vai. As esposas vão agradar? Não. É isso que você quer vender da sua marca? Você quer que a sua marca seja conhecida dessa forma? Muito tem aquela lanchonete lá nos Estados Unidos, não sei se ainda tem, né? Que é as camisetas molhadas, né? Foi uma marca deles. Eles queriam vender aquilo. Agora, você é um restaurante super sofisticado, você vai colocar atendente com a camiseta molhada? Não vai. Então, assim, o que a gente fala que no digital eu quero transmitir aqueles meus valores, e aí vamos falar dos valores da empresa, eu preciso que isso reflita em todo o processo da empresa. Se eu coloco, e é uma coisa que eu não sei se já aconteceu com vocês, como eu gosto muito de processo, então eu avalio isso sempre aonde eu vou. A empresa, ela diz que o valor dela é foco no cliente. Pronto. Meu foco no cliente. Foco é foco. Mas ela deixa o cliente esperando 2 dias uma resposta. É por aí. Isso Então, existe de muito. Então, assim, cara, valor não é um Pra colocar na adesivo, parede. um adesivo que você coloca na parede. Valor é cultura. Se você coloca que a sua empresa ela tem como cultura a sofisticação, você vai ter que procurar a sofisticação em todos os detalhes. Até no banheiro. Principalmente no banheiro. Então, assim, na forma como os seus funcionários eles se vestem, a forma como eles falam. Eu quero um ambiente, aí vamos lá, eu quero aquela, tinha uma de sanduíche, Porpino, não sei se vocês já Sim. foram lá. Era aquela pegada super moderna, né, descolada. Então você via que os atendentes, eles estavam todos nessa vibe. Aí eu digo que o meu público é esse, meu valor é esse, né? Eu quero que a minha comunicação seja essa. Aí eu coloco um senhor de terno e gravata. Não vai combinar. Não vai combinar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque, não sei se já foi falado aqui no grupo, tem muito que eles falam, é o círculo dourado. Não sei se já foi abordado. O que é o círculo dourado? É você fazer aquelas 3 etapas dentro da empresa, que é o porquê da empresa, como ela faz aquilo e o que ela faz aquilo. O mercado, o seu cliente, ele vai ter acesso ao quê? O quê? Ele vai ter acesso ao produto ou ao serviço que eu entrego. Sendo que, se eu quero que ele se conecte com o meu valor, o que eu entrego tem que estar completamente alinhado com aquele valor. Por isso a gente tão leu, importante. hein, gente? Comece pelo porquê no Clube de Leituras. Maravilhoso esse Quem livro. não estava, não estava. É. Mas está, leia. É perfeito. Esse livro, pra mim, assim, ele é a base de qualquer pessoa, ou nível gerencial, você não precisa nem ser o dono da empresa, mas assim, até pra sua vida. Sim. Tudo que você faz. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. porquê. E aí ele vai introduzir. Então, assim, o atendimento físico, ele tem que refletir aquilo que você quer comunicar pro cliente. É isso. É basicamente isso. Não tem segredo, gente. Eu brinco que é o back to basic. Vamos voltar pro básico. Vamos fazer o básico primeiro. Porque às vezes o que é que eu... Menos é mais sempre, né? As pessoas querem... eu vou implantar automação tal, o CRM Eu mais quero moderno. chatbot, eu quero não sei o que lá. Por quê? Né? Mas o básico você não está fazendo. O cliente entra na sua loja e ele é super mal atendido. Mas a automação tá lá, ó, no Instagram, né? Você não entrega no prazo que ele queria. Você não entrega aquilo que você prometeu. A gente vamos pro básico. Depois que você
faz o básico, aí você começa... Avança casas. Vai avançando. Mas vamos pro básico primeiro, pelo amor de Deus. Gente, a conversa tá muito boa, mas a gente precisa entrar nos momentos mais especiais do Donas Cast. Chegou a hora. Chegou a hora dela. Eita. A dona da história. A dona da história é... E a dona da história deste episódio é a Stephanie Cruz. Vou falar um pouquinho sobre ela, depois ela vai falar sobre ela, pelo amor de Deus. Bom, a Stephanie ela é formada em marketing pela Unifor, pós-graduada em marketing digital. Pronto, vai trabalhar comigo daqui a pouco. Em marketing digital e gestão de mídias sociais também Já na vou Unifor. contratar também. Não é? Tem experiência de 15 anos no mercado automotivo cearense, com expertise em planejamento e desenvolvimento de ações promocionais, análise e mensuração de resultados, divulgação de conscientização das marcas, público estratégico, captação de clientes, atuando há 4 anos no segmento do varejo alimentar e atual gestora comercial da JP Comercial Distribuidora. Minha filha, como é que tá a tua vida? Me conta, depois de tudo isso. Boa tarde, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui. E assim, como toda boa empreendedora, fazendo os corres, né? Literalmente. Mãe, esposa, empreendedora e com N tantas frentes para tomar de conta. Aquela boa e velha correria, mas sempre uma delícia de estar fazendo. Lógico, com os desafios diários, mas é sempre com muito prazer e satisfação quando a gente está trabalhando, empreendendo com algo que está muito ligado ao nosso propósito. E hoje eu posso abrir a boca e dizer que estou vivendo o meu propósito. Que bom. Fala um pouquinho da tua empresa, faz teu jabá também, né? Pra gente poder... Minas, por favor, né? Vamos compreender. Eu trabalho, na verdade, assim como a Roberta, a nossa história é bem parecida. Fiz também um processo de transição de carreira. Sou formada em marketing, tenho um MBA, especialização em gestão de mídias sociais. Mas, na verdade, a minha grande atuação, desde quando eu entrei muito nova numa grande empresa do mercado automotivo cearense, e a pegada sempre foi muito mais voltada, na verdade, para gestão comercial, gestão de pessoas, /marketing, né? Aquele famoso... A gente é sempre tudo, né, amiga? Aquela famosa função que você faz de tudo ali um pouco. E aí fui crescendo dentro desse mercado e fui trabalhando, sempre voltando os meus cursos, né, para essa área, porque sempre foi uma área que sempre tive muita aptidão, sempre gostei bastante de trabalhar com o público, para o público e trabalhar essa questão das marcas, esse relacionamento do consumidor com as marcas, as estratégias que são envolvidas ali para poder fazer esse relacionamento acontecer, como que esse processo é feito, os canais que são usados, isso tudo sempre foi muito que eu gostei de fazer, então as coisas elas foram acontecendo muito também de forma natural e fui me cercando também de pessoas, espaços, fazendo conexões que fossem também fomentando essa minha trajetória. E chegar na JP Comercial foi para mim, como eu falei, tá sendo uma conexão, porque na verdade a minha empresa ela já tem 16 anos de mercado. Ela é uma empresa que ela começou com os meus sogros. E quando eu comecei a pensar num processo de transição de carreira, sair realmente ali daquela categoria de CLT para empreender, eu já ajudava o meu esposo com alguns pontos determinados da empresa, ele assumiu a gestão. E aí eu via que eu tinha muitas coisas que eu poderia estar acrescentando lá. Eu via que a empresa tinha um potencial muito grande para estar ali avançando, mas que existiam algumas limitações que pelo fato deles não terem a mesma expertise de mercado que eu tinha, faltava. Então eu vi que ali eu poderia estar colaborando, poderia estar acrescentando e também estaria trazendo para a minha realidade um outro sonho, a concretização de um sonho, que era empreender. Então eu juntei ali as duas paixões e já estamos caminhando nesse processo já há pelo menos 4 anos. E como é que tá o teu mundo em função disso agora? Porque agora, quando a gente empreende, a gente não é uma só mais, né? Se antes, como marketing, tu já fazia gestão de pessoas, RH, marketing, né, barra tudo, agora a gente barra tudo de fato, né? Quando a gente vira dona, a gente é tudo e mais alguma coisa. Tá ali no financeiro, daqui a pouco tá no comercial, daqui a pouco tá na produção, daqui a pouco tá... Toda hora, o tempo todo, né? Como é que tá essa tua conjuntura aí de vida?
É literalmente isso, Carol. A gente vive de tudo e faz de tudo um pouco. A gente brinca muito lá dentro dizendo que somos poucos, mas somos essenciais, porque brinca, mas a brincadeira verdadeira, né? Porque, de fato, quando a gente decide empreender e assume um negócio, você não tem mais aquela questão que, por exemplo, né, trazendo aqui a diferenciação de um CLT. Se eu não produzir, se eu não entregar, eu tenho talvez uma equipe que me dê esse suporte, vai entregar o resultado por mim. Se eu deixar de ir, eu como CLT, ali voltado para os direitos trabalhistas, eu estou assegurada. E se eu colocar um atestado médico e ainda assim eu não vou ter o prejuízo financeiro. E quando a gente empreende, isso não faz mais parte da nossa realidade. Tá doente? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Tá cansada? Vai trabalhar. Tá chorando desesperada, mas vai trabalhar chorando desesperada. Então é muito disso. Seca e vai, filha. Seca e vai, filha, porque o teu consumidor, o teu cliente, ele não está preocupado com isso. Assim, né? Você, enquanto dono do negócio, enquanto empreendedor, a gente sabe que a gente passa a assumir uma responsabilidade que não é de mais ninguém. É nossa e ponto. E quando você, né, faz esse processo, inclusive de transição, e está na dúvida se vai assumir ou não, eu acredito que isso tem que estar muito claro realmente como objetivo de vida, porque senão no decorrer da sua trajetória você acaba entrando em conflitos que também fazem parte, né? A gente muitas vezes começa o negócio com a ideia e quando a trajetória está acontecendo, a gente vai tomando caminhos diferentes, ou as coisas não vão saindo como a gente planejava, mas eu acho que quando você tem um objetivo claro e você já tem uma mentalidade voltada para o que você quer, as coisas elas também vão ali. Você vai construindo e vai adaptando, ou também vai chegando no ponto de você dizer, realmente não era o que eu queria e eu preciso recalcular a rota. Perfeito. Carol, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Assim, Olha, atrapalha. Pra eu fazer um trabalho da Liz. Assim, eu vou trazer um ponto que eu senti muito, e aí eu vou aproveitar e me dar uma de entrevistadora aqui, metida, né? Eu acho a minha maior dificuldade, quando eu saí do CLT e fui empreender, eu não sei vocês, mas, gente, eu tinha insônia pensando. Eu tenho uma equipe que depende da minha venda. A minha família depende da minha venda, porque quando você é CLT, ok, eu não entreguei o resultado, isso pode ocorrer uma demissão? Pode, mas você sabe que você tem aquele seu salário ali no final do mês. E na hora que você é empreendedora, eu compartilho que eu acho que realmente a grande maioria sente isso no dia a dia, é essa insegurança, né? Que você não tem mais essa segurança. Eu queria saber como é que você se sentia, se foi um pouquinho, porque eu tive insônia. Pessoal, a insônia foi grande, viu? A ansiedade foi... Haja Rivotril para aguentar. Não, total. Antes dela responder, só dizer uma coisa. A gente no Donas tem um projeto que é o Piquenique Lá Fora. É um evento que a gente faz, que é um piquenique de manhã, num sábado de manhã. A gente leva as meninas para fazer aula de yoga, massagem relaxante, tem roda de conversa. Quando é o próximo? A gente começar, né? Vamos colocar o nosso nome na lista. É o nosso mais queridinho, assim, da história toda, porque saúde mental e sanidade faz bem para a mulher empreendedora e é necessário, pelo amor de Jesus. Não, e assim, quando você sai do CLT e um se choque, depara né, com irmão? esse mundo, a gente que teve, assim, no meu caso, foram 15 anos dentro da mesma empresa. Eu também. Quando eu acordei e disse, hoje eu não sou mais CLT, bateu um desespero. Nossa, na pandemia minha sogra ficou com síndrome de pânico. Porque ela se viu, né, na pandemia, fechada, obviamente, porque o trabalho dela era especificamente com cantinas de colégio. Ela teve que remodelar o negócio dela inteiro. E a preocupação dela, porque ela tinha 24 funcionários. Então, ela ficou com síndrome do pânico, ela não saía mais de casa, ela ficou enlouquecida, porque a fúria dela era entender como que ela ia fazer para dar conta do recado. Sim. Até a gente remodelar produto, a gente relançar com outra cara, a gente atender a outros mercados, foi ali uns 8 meses, quase um ano de luta, que mexe com o interior do ser humano. Mexe. E ela ficou com umas consequências, umas sequelazinhas aí. Então a gente tem que ter muito esse cuidado de nos blindarmos, porque realmente o nosso interior... Mas conta a tua história, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ficar aqui até 7 horas da noite pro dia me matar. Vai. Mas sim, e aí a JP Comercial, na verdade, é uma distribuidora. Nós atuamos há 16 anos no mercado cearense.
né, atendendo especificamente o varejo e atacado alimentar, os supermercados. Nós temos 4 frentes principais de produtos, então a gente pega desde a linha de bazar, plástico, brinquedos e linha PET, que é a nossa nova queridinha, né, a que está bombando no momento. E assim, é um contexto muito bom de ser trabalhado. Você pontuou agora, por exemplo, a realidade da sua sogra, e o mercado ele é muito disso, né? Ele, além de ser dinâmico, ele não acontece na mesma proporção e nem no mesmo tempo para todos os negócios, logicamente, mas enquanto para vários negócios a pandemia foi um mau momento, para o nosso negócio foi um bom momento. Por quê? Porque durante a pandemia, os negócios que estavam abertos eram o quê? Supermercados e farmácias. Então, o meu produto está dentro do supermercado. Então, o que é que a gente precisou fazer, logicamente? A gente precisou nos resguardar enquanto empresa para preservar a vida dos funcionários, dos colaboradores e tudo mais. Mas eu e meu esposo, braço para que te quero, e vamos literalmente aproveitar e surfar essa onda que era o que a gente tinha para fazer, porque o mercado é feito disso, né? Sim, das oportunidades. Sim. E nós estudamos e passamos a aproveitar aquela oportunidade dentro das situações que iam acontecendo ali no dia a dia. A gente foi entendendo o que era que cada cliente estava querendo pontualmente, aí a gente passou a fazer um estudo melhor também do mercado, analisar melhor o comportamento do nosso consumidor, que não é o consumidor final, porque o nosso negócio é B2B. E aí, a partir disso, a gente começou a ter também um novo reposicionamento de negócio, um novo reposicionamento de marca. E de lá para cá, a gente vem implementando novos processos, implementando cada vez também mais, redirecionando a nossa escutativa, que é como a Renata estava falando, que é super importante para nos mantermos vivos no negócio, onde hoje a gente não vive mais em quase em nenhum negócio no Oceano Azul. Então, a gente, enquanto fornecedores, né, de determinados produtos ou serviços, a gente precisa estar com essa escuta ativa para estar entendendo e estar observando como é que o mercado está se comportando, o que é que as nossas personas, os nossos clientes-alvos estão ali demonstrando, às vezes em sinais sutis e em outros bem declarados do que é que estão necessitando, e a gente vai se remodulando e vai se reconectando e conseguindo, graças a Deus, chegar onde a gente está chegando. Então, Stephanie, tu tá falando um monte de coisa aí que é super pertinente a um mundo que eu vivencio muito, porque eu também sou, né, da empresa familiar, né? Não que hoje minha empresa ela é minha 100%, né? Montei há 8 anos, tive essa insanidade mental de sair do CLT e também para empreender, né? Porque tem umas horas também que a gente quer satisfazer outras necessidades nossas, né? Isso. E aí a gente vai para este mundo louco, que às vezes tem gente que bate e volta, né? Tem gente às vezes que ainda é mais doida, ainda insiste isso por mais tempo, que nem eu. Mas eu tenho pessoas de empresa familiar muito próximas a mim. E você, quando pegou esse novo desafio de pegar uma empresa familiar, que com certeza a gestão anterior tinha outro pensamento, qual foi a revolução que você trouxe, principalmente para o comercial? Eu vi que você foi ouvindo um pouco do relato que a Roberta estava falando e foi muito concordando com muita coisa. Então, eu presumo que você tenha trazido muitas novidades para a vida da JP Comercial, principalmente na parte comercial e vendas. Estou certa ou errada? Certíssima. Acredito que o nosso ponto principal, né, o meu ponto principal em incremento para a JP foi justamente esse acompanhamento que faltava, de fato, dos números em geral que acontecia ali dentro do cenário da empresa. Os indicadores, né? Então, não tinham os indicadores ainda, nem de vendas, nem de faturamento, o acompanhamento, ele era um acompanhamento muito superficial, no sentido de que as vendas, elas aconteciam, tudo ia acontecendo, logicamente, existia um planejamento, existia toda uma força de trabalho, existia todo ali um contexto, né, já montado, a empresa já estruturada, mas essa parte realmente de um planejamento com um detalhamento melhor, com objetivos mais claros de para onde que eu iria, quanto que eu queria faturar, o que é que eu iria fazer com esse faturamento, ou como que eu iria me estruturar para fazer esse faturamento. Isso ainda era acontecia de forma muito superficial. E como eu já tinha essa vivência da empresa, né, de empresa grande, isso já fazia parte do meu currículo e da minha expertise de fato, porque era o meu dia a dia,
Então, foi a primeira coisa que eu comecei a implantar. Na verdade, foi realmente começar a fazer esse acompanhamento e daquela forma mesmo que você falou, Carol, que eu acho que é a maior dificuldade das empreendedoras hoje, né? Assim, muitas vezes quando a gente se coloca nesse contexto de comparação, seja de pessoa profissional ou seja de empresa, a gente quer muitas vezes que os nossos negócios caminhem com as mesmas ferramentas que a gente está comparando com um negócio que já está lá na frente, que já tem um tempo de negócio maior, que já tem uma estrutura talvez maior também. E aí eu comecei fazendo o básico, eu comecei a fazer o nosso monitoramento, para você ter ideia, o acompanhamento financeiro era feito com livro caixa, mas era o que eu tinha, então vamos fazer o acompanhamento do financeiro com livro caixa. O acompanhamento, a gente não tinha um CRM na época, como é que eu passei a fazer? Gente, vamos começar a catalogar esses clientes, eu já trabalhava muito com planilhas de Excel, eu trabalho muito com Excel, então eu vou trabalhar com planilhas de Excel para montar meu CRM em planilhas de Excel. Eu tenho a venda, tenho mais ou menos ideia de quanto é o meu custo e tudo, mas não trabalhava muito, não tínhamos, né? Não trabalhava com uma meta específica de faturamento. Outra coisa que eu já implantei de cara, porque eu vivo de venda, eu vivia muito isso na minha essência, eu trabalhava com meta, então eu gosto muito disso. O estresse ali da adrenalina de bater as metas tá muito no meu DNA. Então foi outra coisa que eu também trouxe, né? No sentido de vamos trabalhar agora com números de fato. Vamos fazer aqui, começar a analisar quanto que a gente vende de fato, quanto é que a gente pretende atingir nesse ano, e aí a gente começou a trabalhar com números de vendas direcionados a determinados períodos e começamos a trabalhar todos esses pontos, de fato. Tem uma máxima que fala assim, aquilo que não é medido não é controlado. Não é controlado. Então, assim, se a E gente não ninguém tem... também sabe, né? Você não tem ciência do que não é medido. Você vai ter um achismo. Pois é. E a percepção, ela nos engana. Com Isso, certeza. é incrível. Isso, exatamente. Esse é o ponto principal. Eu acredito que uma das maiores dificuldades, né, da gente enquanto empreendedoras e em vários outros contextos também, é como nos permitimos ser enganados por aquilo que acreditamos. Sim. Não necessariamente pelas informações que a gente tem. Então, assim, quando eu trabalho com dados, quando eu trabalho com dados, de fato, com os números literalmente não mentem. Não. Então, assim, eles vão realmente me dar um norte e vão me dizer, o teu negócio tá ok, tá indo no caminho certo, a estratégia que tá utilizando tá funcionando. Ou então, não, isso daqui que você fez não tá legal, não posicionou certo. E isso para tudo. Por exemplo, hoje a gente usa muitos indicadores dentro do nosso negócio para nos mostrar, por exemplo, uma linha nova que a gente está implementando, para analisar também muitas vezes um determinado perfil de cliente que eu estou querendo colocar para dentro, para estruturar o meu atendimento. Porque, por exemplo, como o meu negócio é B2B, quando eu vou analisar um cliente para colocar ele para minha carteira de clientes, eu estou analisando ali um cliente que representa 10 lojas, que representa 12 lojas. Então, eu não posso simplesmente querer colocar ele para dentro de qualquer jeito. Eu analiso ele e analiso o meu interno também, para saber, eu estou com a minha logística preparada para atender esse cliente, para quando, já que um dos meus valores é a pontualidade na entrega, porque quando eu faço a minha venda, quando o meu cliente está na jornada do cliente, eu estou comunicando ali, um dos meus valores principais é de fato a minha entrega eficiente. Então, eu tenho que ter muito esse cuidado quando eu estou fazendo esse estudo dos novos clientes, dos meus prospectos, para saber se realmente, se eu estou estruturada para colocar ele para dentro. Então, por exemplo, quando eu fizemos, né, o nosso planejamento de vendas para o ano de 2024, nós conseguimos da nossa meta de clientes, nós conseguimos da nossa meta de clientes para o ano inteiro, no primeiro semestre nós já atingimos 60% dessa meta, né? Então conseguimos colocar ali para dentro. E por que os outros 40% ainda não foram atingidos? Justamente porque nós entendemos que esses 40% representam uma parcela maior que vão nos demandar um operacional também maior, seja na produção dos nossos produtos de fato, como também na entrega. Então por isso a gente recalcula um pouco a rota, dá ali mais um prazo
para poder a gente se estruturar melhor e fazer o básico bem feito. Sim. Você falou termos que eu até a Roberta também já falou, e eu gostaria só de deixar vocês aí mais cientes. Ela falou B2B e a Roberta falou B2C. Sim. Só para vocês entenderem, tá, gente? B2B é a empresa que ela vai vender para outras empresas. E o B2C é a empresa que vai vender para o consumidor. Então, Stephanie está no meio do negócio que é para outras empresas, né? E a gente tem que entender que tanto voltado para o consumidor final como para outras empresas, a gente está voltado para um consumidor. Isso. E a gente tem que entender da jornada dele, né? E aí, Roberta contextualizou muito bem. Ela falou muito da jornada do cliente, de passos para que isso seja feito, ferramentas que são interessantes. Como é que hoje você atua com essas ferramentas? Você já falou do Excel, né? Mas eu acho que talvez hoje em dia você mudou, você tá com outras coisas, né, cara? Né? Então, qual é essa estratégia comercial? Você usa muito digital? Você usa mais o presencial? Como é que tá esse teu universo aí envolto disso? Eu sempre costumo, nas nossas conversas, né, minha e do meu esposo, a gente sempre gosta de pontuar bastante valorizar os nossos crescimentos, que eu acho que isso é muito importante também enquanto profissionais e enquanto empresa também, principalmente quando você sai de um contexto de pequeno negócio e está ali galgando passos maiores. Eu acredito que valorizar as pequenas conquistas tem que fazer parte dessa jornada, né? E hoje, graças a Deus, nós contamos com 2 sistemas, né, que permite tanto eu fazer um faturamento através de um sistema, né, que é o Varejo Fácil, que é um sistema que é a nível Brasil e ele é bem aceito no mercado, que trabalha tanto com o consumidor final, mas também para empresas. E trabalho com o Soft Builder, que é um outro sistema que também faz toda a minha ajuda, vai me ajudar a partir de agora. Na verdade, a implantação desse sistema é bem recente, mas vai me ajudar justamente com a análise mais apropriada do meu cliente em si. Então, por exemplo, e vai dar, que é o ponto principal que, na verdade, nós estávamos precisando para o nosso negócio hoje, que é o quê? Autonomia para os nossos vendedores. Antes, a análise dos nossos clientes, por exemplo, entender qual era o cliente que não tinha sido atendido ainda no mês, saber quanto que aquele cliente que já tinha sido atendido, se ele já tinha atingido o ticket médio de compra dele ou não. Todas essas análises, elas eram feitas muito por mim, né? Por mim, muito braçal, né? Muito de forma braçal. E hoje, adquirindo esse sistema, ele vai me facilitar, me dando mais autonomia de tempo para ser mais rápida nessas análises e permitindo que eles, os vendedores em campo, também possam ter essas informações na palma literalmente na palma da mão. Então, eu só vou lá, logicamente vou, como gestora comercial, vou fazer a análise macro e vou dar o direcionamento, mas vou dizer, fulaninho, num determinado período X do mês, vou dizer, dá uma olhada aqui, vê da tua carteira de clientes, esses daqui, tu ainda não atingiu, e aí ele vai conseguindo monitorar isso. Sim. Também durante os atendimentos dele. Também, por exemplo, ter na palma ali da mão, saber, tem determinados clientes que quando a gente se viu num determinado ponto de atuação, que nós estávamos buscando fazer um incremento de produtos, mas a gente estava muito na dúvida se a gente não tinha dinheiro para fazer investimento em várias frentes. E aí a gente se viu e disse, não, vamos sentar, eu e minha esposa vamos sentar e vamos decidir para qual caminho nós vamos seguir. Se nós vamos fazer investimento em uma nova linha de produtos, ou se a gente vai fazer um investimento na parte de logística, comprando mais um carro para aumentar, por exemplo, facilitar as entregas, ou se a gente vai colocar para dentro mais um vendedor para poder trazer incremento na equipe de vendas e aumentar essa força de vendas. E aí a gente decidiu optar por, na verdade, investir no sistema, né, que nos facilitassem essas análises, para a partir de uma análise melhor e com um tempo menor também, a gente ser mais assertivo e ter esse retorno mais rápido. E tomar melhores decisões, né? Exatamente. Porque, de novo, o que a gente não mensura, a gente não observa, e aí na hora de tomar uma decisão, a gente fica naquela dúvida sem saber o que faz. O dinheiro é pouco, então eu compro a bicicleta, eu compro, né? E o velocípede, né? Porque assim, estratégia, é olhar estratégico para coisa, você não vai né? conseguir investir em tudo que você deseja. É. Então, vamos avaliar estrategicamente aquilo que vai dar um retorno maior, que cabe dentro do meu orçamento, e aí já atacar aquilo. Faz o básico, preenche, tá bonitinho, vai pro próximo passo. Isso. Chegamos ao final, porque o que é bom dura pouco.
E pra gente encerrar, a gente sempre tem um momento de conclusão, né? Aquele momento que é pra gente fazer o fechamento. Então, até vou pedir para que vocês olhem mais para a câmera do que para mim nesse momento, tá? E aí, eu vou primeiro começar pela especialista e depois pela dona da história, tá? Então, dona Roberta, para a gente concluir, tá? Não precisa olhar para mim, pode olhar para lá também um pouco, certo? Como é que você conseguiria concluir esse nosso assunto dando uma dica para essa empreendedora de como que ela pode incrementar melhor o sistema de vendas dela? E se você quiser, inclusive, já recomendar um livro ou um filme ou alguma coisa que você acha que seja inspirador para pontuar essa dica, fica a teu critério. A dica é tua. Não, tranquilo. Com relação à dica, né? O que eu falo é: entendam o negócio de vocês e o cliente de vocês. Façam pesquisa mesmo. Use ChatGPT, use Google, use o histórico de vocês para vocês direcionarem realmente a força de vocês, a energia de vocês. É muito importante a gente gastar a nossa energia, como ele é um recurso muito limitado. Não existe coisa mais limitada do que o tempo. O nosso tempo é um recurso muito limitado. Então, vocês que dependendo do porte da empresa, você é sozinha, venda, produção, pós-venda, é tudo seu. Então, o seu recurso mais limitado é seu tempo. Então, para você fazer as coisas de forma muito assertiva, demande um tempo maior no planejamento, estudando realmente a empresa. Vale a pena e o resultado vai ser maravilhoso. O Comece pelo Porquê era um livro que eu ia indicar, mas vocês já fizeram, né, no Clube do Livro. Tem um outro que eu, inclusive, estou lendo nesse momento e está sendo maravilhoso, que é Paixão por Vencer, do Jack Welch. Ele foi CEO da GE durante 21 anos. Esse livro ele não é tão recente, tá? Mas ele é moderno. A gente consegue aplicá-lo no dia a dia. O que foi que ficou marcado na carreira do Jack? Ele pegou uma empresa altamente burocrática e tradicional e ele transformou a gestão dela, deixando ela muito mais dinâmica, mais moderna. E esse livro, ele traz esse diagnóstico realmente, desde o planejamento estratégico, como você deve fazer uma gestão de pessoas, como você deve olhar para o mercado. Então, para vocês, ele pode ser a base do negócio de vocês. E é uma leitura super gostosa, não é uma leitura complicada. Gente, e assim, né, complementando o que a Carol e a Renata, as meninas estavam colocando aqui, assim, eu sempre dou a dica para outras empreendedoras que, assim, entenda 100% do seu negócio, sabe? Eu acredito que quando a gente olha especificamente para o nosso negócio, quando a gente passa a se enxergar, passa a entender onde queremos chegar, qual o objetivo que eu quero, saber se esse objetivo pessoal, ele tá linkado realmente com o meu objetivo profissional, se tá fazendo sentido e eu começo a, de fato, me apropriar, a tomar posse do que eu quero pro meu empreendimento, pro meu negócio, as coisas começam a acontecer, sabe? É quando eu saio do contexto da comparação e fico querendo estar implementando coisas de fora dentro da minha empresa, que talvez naquele momento não funcionam, mas eu passo realmente a fazer o básico bem feito. Então, assim, se o que você tem ao seu alcance é realmente fazer um acompanhamento ali no papel, né, na mão e tudo, começa ali no papel. Depois você vai aprimorando e vai trazendo ferramentas. Hoje a gente tem vários recursos, como a própria Renata falou, ao nosso alcance. O ChatGPT é uma ferramenta que traz bastante solução, traz algumas ideias para a gente estar incrementando o nosso negócio de alguma forma. E me cercando também de pessoas que vão também me ajudando nessa caminhada, nessa jornada. Então, assim, ter pessoas que caminham o mesmo propósito, que estão conectadas com o mesmo propósito, faz toda a diferença. Então, quando eu, por exemplo, penso em ter uma amiga como sócia, essa amiga tem que estar alinhada no mesmo propósito. Quando eu penso em colocar um colaborador novo dentro do meu negócio, também deixar muito claro qual é a missão, a visão, os valores da minha empresa em si, porque a cultura ela faz muita diferença no dia a dia da nossa empresa.
E assim, né, eu sempre, enquanto profissional, eu gosto de me cercar de mulheres, de mulheres, principalmente de mulheres que me ajudam a engrandecer o meu currículo, mas não só o meu currículo profissional, mas como pessoa. E gosto também, como boa consumidora de podcasts, né, fora o Donas Cast. Nós temos também, eu tenho uma indicação que é os 30 Minutos de Neuromarketing, que é um podcast que eu gosto bastante de escutar. São 30 minutinhos ali de alguns conteúdos trazidos para a nossa realidade enquanto empresários, enquanto empreendedoras. Tem conteúdos que você vai conseguir aplicar já ali na sua realidade no momento, e tem conteúdos que só vão ser aplicados talvez futuramente, mas eu acho que é pertinente, é válido, e conhecimento nunca é demais. Meninas, foi maravilhoso o nosso encontro de hoje. Quero muito agradecer a presença de vocês, né, de vocês estarem aqui com a gente. E agradecer a você também por ter ficado com a gente até agora. A gente espera muito que vocês apliquem tudo isso. Então, entendam a jornada do teu cliente, entendam qual é o valor da tua empresa, como você passar isso para o teu cliente, quando você receber ele de braços abertos, sempre com um sorriso no rosto, uma aparência que valorize o seu valor, que você mapeie a jornada dele, que você consiga também colocar ele para dentro de casa e gerenciar esse lead de forma útil, para que ele gere uma recompra, indicação, que é isso que vai fazer com que o teu negócio seja mais valorizado e você consiga ter realmente esse faturamento que tanto você deseja. Então, meninas, muito obrigada a você também. Também agradecer a nossa parceirona, que é a Modernista Digital, que nos permite estar aqui nesse lugar, na presença do tio Cid, tio Gil, tia Paty, que estão esperando a gente até agora. Tá? Então, muito obrigada ao nosso patrocinador do Modernista Digital. Então, você também que é a empresa quiser patrocinar o nosso podcast, nós estamos aceitando, tá? E, gente, até o próximo episódio. Se Deus quiser, gratidão. Donas Cast, o podcast do Donas do Seu Mundo.